Precisa gostar dessas tecnologias, viu? E Jaile. E Jaile, nós estamos ao vivo, Jaile. Acabou-se. Já mandei. Mandou o link? Bem, pessoal, depois de muita tentativa, né, o plano piloto aqui, de fato, a nossa primeira live para o YouTube todo o Brasil, do sindicato, mudamos de canal e tudo mais. Hoje temos que sair este episódio, que é o primeiro episódio do podcast da Rádio Web do sindicato, do Ciproessema. Tu mandou pra quem dele? Pro professor Jaile. Eu vou mandar aqui para vocês, tá? Vou mandar aqui para todo mundo ficar assistindo a gente. Tá? Manda. Vou enviar. Eu só Vou enviar aqui. Também, viu? Vou enviar aqui nos grupos do sindicato para você não perder nadinha, tá certo? E é sem corte porque é ao vivo, né? E Renan, pega o fone pra tu tá ouvindo a gente, ouviu? Vê se tá ok todos os microfones. Pronto. Beleza? Aqui, ó, de quem é esse fone? De quem é, Jaile? Pode pegar? Pode. Pronto. Isso. Botou Ok? em todos os grupos? Botei em todos os grupos. E Renan, ele já mandou. Só encaminha aí pra Ele mim, já né? mandou. Manda esse link aí pra gravar. Hã? Ele já mandou pra mim no meu celular. Nós estamos ao vivo aqui, nos últimos retoques, nas adaptações aqui. Primeiro programa piloto é assim mesmo, né, professor William? Sem problemas. A gente... É bom botar lá, ouviu o fone pra tu ficar ouvindo lá. Não pode voltar não. Bem, pessoal, então vamos iniciar, né, o nosso primeiro episódio. É sempre um prazer imenso estar aqui presente novamente na sede social, diretamente dos estúdios da Rádio Web, professora Elisângela Souza, diretamente da sede administrativa do Ciproessema. Para mim é um prazer incrível estar aqui de volta nesta sede. Eu passei um tempinho afastado, mas o bom filho a casa torna, não é, professor Jaile? Isso mesmo, William. É um prazer ter você aqui comandando esses trabalhos da Rádio Web e dirigindo esse primeiro programa piloto, que nós tivemos alguns percalços, mas faz parte do métier e é uma honra muito grande estar inaugurando a Rádio Web com uma pessoa tão importante para a sociedade de Barra do Corda e em especial para a minha vida, Elisângela Souza, e trazer hoje a este primeiro programa. Cadê o link? O professor William também é professor e trazer esses convidados, o jovem Idiarruri Pompeu, acadêmico de Direito, não é isso, Idiarruri? É isso aí, Jaile. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso, aí, bem pensado. Eu não sei de quem foi, mas daqui a pouquinho vai rolar isso aí, né, William? Com certeza. Professor William, bom dia. Bom dia. Gabriela, Bom dia. compositora, música e filha da professora Elisângela, saudosa professora Elisângela, que foi minha professora de Direito Penal. Nós tivemos muitos embates ali, mas me dava muito bem com ela, inclusive... Antes dela partir, eu ainda tive um almoço com ela ainda. Ela, o Davi. Foi muito legal, muito bacana. E bom dia, Gabi. Bom dia, gente. Meu nome é Giovana, sou cantora, compositora, produtora musical, filha da Elisângela. Muito contente de estar aqui com vocês, inaugurando a rádio, com o nome da minha mãe, que é um nome de grande peso aqui em Barra do Corda. Acredito não só em Barra do Corda, como professora, advogada e jornalista. E eu espero que a rádio seja muito bem-vinda em Barra do Corda. Bem, professor Jaile, mas conta pra gente de onde foi que surgiu essa ideia de fazer uma rádio web, de fazer no estilo de podcast. Pois é, William. Vejamos o que podemos dizer sobre isso. Então, o Ciproessema, ele sempre teve muita visibilidade em Barra do Corda, por ser o maior sindicato do estado do Maranhão, por representar aqui em Barra do Corda uma regional, e a gente tinha sempre muito acesso às rádios de Barra do Corda. E a gente foi pego de surpresa, num dado momento, de ser vetado em algumas rádios comunitárias. E aí a gente ficou pensando, mas por que ficar refém
de rádios comunitárias se nós podemos ter a nossa própria, né? Ter uma rádio que pode chegar a todos os trabalhadores em educação e está sob a nossa administração. Então, dessa situação, né, como dizem por aí, de um limão, quando coloca um limão na vida da gente, a gente faz uma limonada, e quando coloca uma pedra no nosso caminho, a gente usa para fazer alguma edificação. E pensando nisso, a nossa diretoria pensou em construir um estúdio e dar vida a esse estúdio, homenageando uma pessoa muito importante na vida de todos nós, na vida da educação de Barra do Corda, uma pessoa que realmente ajudou muito, contribuiu aí. Não só para a educação, né? Para o jornalismo também. Eu acho que ela estaria muito, muito contente de estar vendo que o nome dela está sendo usado para coisas boas. E a Elisângela, particularmente na minha vida, foi minha professora, né? Acho que até agora eu não conheci ninguém que não falasse assim, não, eu fui aluno dela. Aliás, eu não fui aluno dela. Porque sempre eu passo assim, tua mãe foi minha professora. Acho que a única pessoa que eu conheci, assim, que realmente fala assim, eu dei aula pra tua mãe, não, mas também foi aluna dela, foi a professora Marinette. Ela fala muito, muito da minha mãe mesmo, como assim, educadora e tudo mais. Então ela foi minha professora no ensino médio, e eu tive o privilégio de, no ensino superior, no curso de Direito, ela dá aulas maravilhosas de Direito Penal. Então a gente ficou grandes amigos, né? E tivemos momentos de lazer com ela. Chegamos a tomar cervejinhas juntos na chácara. E também na campanha da eleição da direção do sindicato, ela muito engajada, veio votar aqui pela nossa diretoria. Então, não teria outra pessoa com uma história, pela contribuição de Barra do Corda na educação, na atividade como jurista, como uma grande advogada, como professora, como jornalista, como ser humano, como uma mãe maravilhosa. Sim, com certeza. Desde assim que eu era pequena, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, eu vejo que minha mãe lutava muito, muito para chegar onde ela chegou. E eu fico muito, muito feliz, repetindo novamente, fico muito feliz que o nome dela tem sido usado para coisas boas, né? Porque ela lutou muito para que isso acontecesse. E aconteceu muito mais coisas que o esperado, né? É como ela sempre disse, sonhe, porque você pode não conquistar literalmente o que você quer. O sonho da minha mãe era ser juíza, mas você pode realizar muitas coisas boas com os sonhos que você teve. Ela se tornou professora, jornalista, advogada, de pé direito. Entendeu? Eu tenho muito orgulho da minha mãe. E eu acho que a rádio também vai se orgulhar muito dela. Sim, muito, muito. E ela mudou muito a minha vida, porque a primeira aula que ela deu no Diocesano, a primeira aula que ela entrou, por isso que eu acho que sempre o professor, ele assim, a primeira aula é o cartão de visitas. A primeira aula é que determina como a turma vai acolher aquele professor, vai se interessar pela aula. Então, a primeira aula dela, ela já me marcou como professora de literatura no Diocesano, e eu passei a gostar de literatura, de ler obras literárias por conta dela. E, enfim, e como advogada também passei a admirá-la como advogada. Então, a Rádio Web, carregar o nome dela é uma honra para nós da diretoria do Simproecema, é uma honra para todos os nossos trabalhadores em educação, aos nossos professores. E é isso, gente. É isso, William. Não vou falar muito não, porque eu estou muito emocionado. Muito emocionado. A Elisângela me deixa muito emocionado. Esse momento aqui, aproveitando, falando da professora Elisângela, saudosa professora Elisângela, ela foi minha professora 2 períodos, se não me falha a memória, de Direito Penal. E, assim, uma pessoa maravilhosa, gente boa. E eu não quero falar isso, tipo, só porque nós estamos ao vivo ou um programa de podcast, aqui. Mas eu quero falar das partes onde nós tínhamos aquelas discussõezinhas ali na sala de aula. Ela sempre ficava, olha, se não melhorar aqui, não vai dar não. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui. E isso ficava me martelando, sabe?
ela como professora, mas como pessoa, a gente conversava e ela falava, eu gosto de você porque você é amigo do meu filho. E eu sempre fui muito próximo assim do Davi. E a última vez assim que eu estive presente com ela foi quando ela me convidou para um almoço lá no Abacaxi, se não me falha a memória. E eu ia tocar nesse dia, eu falei para ela, eu vou tocar agora à tarde. Ela disse, não, venha pro almoço, depois você toca. Aí eu fui mais o Davi. Chegamos lá, eu tenho até umas fotos aí. E nós tiramos umas fotos. Aí depois a última aula dela com a gente foi num dia de sábado, numa revisão. E marcou muito. Assim, eu comento com os meus amigos mais próximos da faculdade que nós tínhamos muitos embates ali, mas a Elisângela era amiga nossa. Entendeu? Como pessoa, uma pessoa, eu me dava muito bem com ela. Entendeu? E o que eu gostava é que ela falava as coisas, entendeu? Tipo assim, tá errado, tá errado. Ó, tá errado aqui, se não melhorar, não vai continuar, não. E aquilo ali eu ficava chateado com aquilo, mas depois eu digo, ela tá falando isso pro meu bem, pra me poder evoluir. Então, eu quero aqui parabenizar o Ciproessema, o professor Jaile, pela iniciativa, parabenizar toda a equipe nos bastidores, o professor Jardel, o professor William, que estão trabalhando aí no off da Rádio Web Elisângela Souza, professora Elisângela Souza, advogada, jornalista, e é uma honra para mim. Então, vamos dar continuidade, eu quero saber mais um pouquinho, quero escutar o Jaile, porque o Jaile é assunto em todo lugar. E eu quero escutar também um pouco a Giovana sobre a questão dela na parte da música. Ela tem um dom que eu não tenho, de compor, eu não tenho esse dom. Então é um dom. Então, daqui a pouquinho eu quero ouvir ela, eu quero ouvir a parte dela. Não, viu, né? E eu Talento, né, Giovana? Eu quero ouvir um pouco o Jaile, que é bastante polêmico. E tem uns áudios que rolam aí, que é apocalíptico. E ele é bastante apocalíptico. E eu quero ouvir o Jaile. Nem que seja pouco, mas eu quero ouvir ele antes de eu sair, porque eu tenho um outro compromisso, mas vai dar certo. E também eu quero conhecer mais um pouco do professor William, eu acredito que ele vai passar coisas boas pra gente aqui. E ontem à noite, o Jaile, nas aulas, na verdade, quando ele não está na faculdade, o nome dele soa lá, porque ele é muito polêmico, muito apocalíptico. Ele é meu estilo, eu gosto disso. Então, obrigado pelo convite, é uma honra pra mim estar aqui junto com vocês, nesse dia hoje, 6 de maio. Mês 5, se não me falha a memória, mês 5. É uma honra pra gente. Hoje já 11h45 da manhã. Beleza? Professor William. Isso, muito bem. Professor Jaile, não teria outro nome melhor para ser escolhido para esse estúdio do que a professora Elisângela Souza, porque foi se não a maior comunicadora de Barra do Corda, a maior comunicadora. Com certeza. E um vídeo épico dela, que eu não me esqueço, é ela colocando o Eliseu Freitas na calça justa. Coloca literalmente na calça justa, é né? Ótimo, já vi várias vezes. Várias vezes. É maravilhoso. E eu sou professor, né? Sou professor de ensino médio, professor universitário, também coordenador de um curso pré-vestibular, preparatório para concurso. E agora estou aqui novamente voltando para a casa do Ciproessema, né? Essa é uma alegria constante, né? Eu sempre falo e agradeço o professor Jaile aí. O filho sempre volta à casa do sempre pai. Volta. Dei uma voltinha por acolá, mas aí retornando agora, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Professor Jaile, agora me conta, que é isso que o povo quer saber. Nos conte. Não, conta aqui pra gente. O que é que vai acontecer daqui pra frente nesses microfones, nessa câmera, para esse povo de Barra do Corda e da regional de Barra do Corda? Agora vai ter pipoco, viu? Agora, o que acontecer na educação, seja nos bastidores da educação, ou seja nas ruas, nós vamos trazer aqui para a sociedade de Barra do Corda. E aí tem um acontecimento novo aqui, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Sobre um verdadeiro saque,
na rubrica dos 60% dos precatórios. Conversa, do Jale, conversa. dos rapaz. professores, que vocês vão ficar pasmos. Estou aqui com todos os dados aqui para a gente comentar sobre os precatórios do Fundef. E aí a gente quer discorrer também sobre a campanha salarial 2023, porque a gente sabe que esse governo aí de transparente não tem nada. Nem respondeu um ofício do sindicato, ele se prega a fazer. Então a gente fez uma campanha, a proposta de campanha salarial de 2023, em 14 de março, onde a gente elenca 7 itens importantes que são demandas dos trabalhadores em educação, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente quer deixar um pouquinho para depois, porque a gente quer colocar um momento assim da Giovana, dos trabalhos da Giovana. Eu vi que tem um vídeo aí dela, e aí a gente vai, quando encerrar, para ela ficar mais à vontade, poder sair, o Idiarrures poder sair, aí a gente adentra aí, porque tem notícia aí que já mais de 10 milhões de reais já foram saqueados da rubrica dos 60% do Fundef. Eita, menino, E a gente está com isso tudo anotado. Agora não saia daí, porque a gente vai colocar em detalhes. Eu falei pra vocês que ele é apocalíptico, eu disse E pra como vocês. já dizia Paulo Coelho, o diabo está nos detalhes. Aguardem que vocês vão ver as novidades que tem por aí sobre os precatórios do Fundef. Isso, mas antes de falar dessas coisas um pouco complicadas dentre a administração de Barra do Corda, vamos falar de coisa boa, vamos falar de música bonita, vamos falar da Giovana. Show de bola. Giovana, Bora, Giovana. fala pra mim como foi que surgiu assim, vou cantar, como foi que surgiu esse renascer de uma arte mesmo, porque tua voz nos encanta. Eu mesmo sou fã, na verdade, não sei, eu sigo o teu canal lá no YouTube, acompanho todas as músicas, e são músicas muito emocionantes, e você, mais que ninguém, na nossa cidade, merece ser reconhecida. Porque, diferentemente de outras bandas que tem por aqui, porque a maioria dos jovens ficam impactados com sertanejo, forró, funk, mas a Giovana, ela traz uma coisa diferente, uma música, um pop, né, uma pegada indie, MPB, né, o MPB também, dessa rock. forma. Conta pra gente, Giovana, como foi que começou isso? Então, como tudo na minha vida, é uma história engraçada. Começou quando eu tinha, na verdade, 3 anos. Tem um vídeo meu bem pequenininho cantando Billie Jean, do Michael Jackson, de fralda, de microfone. E minha irmã, aliás, e minha mãe falando assim, vai, minha filha, canta aí Calypso. E daí começou, certo? Eu tenho pra mim que minha história com a música começou ali. Na realidade, a minha história com a música sempre foi muito ligada. Meus pais, eles são donos de rádio, né? A rádio e TV Tirana, e meu pai sempre foi muito ligado a rock, MPB. Então, assim, aos clássicos, eu sempre tive muito contato com eles, entendeu? Então, eu já cantava, né? Eu ganhei meu primeiro violão do meu padrasto, né? Do meu ex-padrasto, que era marido da minha mãe, né? Aliás, ficava junto com ela e tal, união estável, enfim. E aí, eu comecei a tocar. Eu acho que todos os problemas na minha vida, a maioria deles foram absorvidos pela música, entendeu? Como distração. Eu aprendi a tocar violão com 10 anos, 8, 9, 10 anos. Comecei com forró, Marília Mendonça, eu ia para aquele rumo. A Débora me botou naquele rumo, que é a minha irmã mais velha, ela me botou naquele rumo, não queria tirar. Mas eu fui me encontrando com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Minha irmã faleceu em 2019, o que me deu início à minha carreira musical, no começo de 2020. Ela faleceu em setembro de 2019, e aí o que aconteceu foi que eu fiz uma música para ela. Demorei 9 minutos para fazer aquela música, 9 minutos inteiros, não sabia o ritmo dela. O ritmo original dela era em bossa nova, né? E compus, eu produzi ela junto com o Danilo, produtor. E eu me interessei muito, achava muito bonita a maneira com que ele produzia. E eu queria investir. De começo, que foi em 2020, eu lancei um EP, que tem diferença, né? Entre single, EP e álbum. O EP ele continha acho que 5 músicas. Eu não sabia fazer música, é horrível. Pode apostar, é horrível. Não, eu me arrependo de fazer o EP, não, porque me deu
é o início da minha carreira, mas ele é horrível em relação à produção musical. Eu comecei a produzir bem no final de 2021 para 2022, e olhe lá. Né? Eu sou uma produtora indie, né, que significa independente, produzo por mim mesmo. Tudo que eu tenho, na realidade, é o som e tudo mais. Foi meu pai e minha mãe que me ajudaram, né? Guitarra, violão, som, mas é tudo meu ali, viu, gente? E aí, foi isso. Na verdade, a música sempre esteve ao meu lado, né? Mais por causa da influência dos meus pais, também da minha outra irmã, que é a Dani, né? Minha outra irmã mais velha, e da Débora também. Eles sempre me apoiaram muito, porque eu vejo vídeos antigos e eu cantava muito mal, mas eu vou melhorando, né? Com o passar dos anos. E é isso, minha história com música é basicamente isso. Então a gente tem aqui um trechinho, né? Ou a música inteira. Vamos lá, professor Jardel, joga aqui pra gente dar analisada aqui sobre essa belíssima música, né? Com o nome Débora, em homenagem à sua irmã, né? É. Bem, olha aí. Eu imagino que seja normal, viu? Não está aparecendo o som para não dar microfonia, mas acredito que vocês já tenham ouvido a música. Esse é o vídeo da pequena cantando. Elisângela. Minha mãe ali. Débora. Minha irmã, minha outra irmã. A Dani, meus né? irmãos, meus 3 irmãos. Era tudo muito mais fácil de ser registrado, né? Porque meu pai já mexia com câmera. E ele sempre guarda tudo. Nessas memórias lindas. Meus primos. Eu com a maquiagem que minha mãe comprou do Paraguai. Maquiadora profissional. Michael Jackson. Acho que tá bom já, né? Você é bem grande. Tá saindo? Acho que não tá saindo o áudio aí. Porque ele não configurou o áudio do notebook, tá saindo. Tem que coisa no desktop. Áudio desktop. Acho que já tá bom, né? Acho que tá bom, Júlio. Tá bem grande a música. A gente já... Então quer dizer, Giovana, que tu começou a cantar de fraldas, né? Comecei a cantar de fralda. Muito bem. Michael Jackson. Muito bem. Esse vídeo foi tu que produziu? Assim, o vídeo em si, as filmagens, os créditos, a maioria das filmagens, acho que uma ou duas foram meu irmão, né? Que foi uma gravação do meu bisavô, que aparece aí no clipe, foi meu irmão que gravou. Meu irmão também editou a produção do clipe, em relação à edição é toda dele. E isso aí, meu pai filmou, são memórias, né? Então, a produção foi do meu pai. Ele guarda muita filmagem, né? De quando a gente era pequena, formatura quando a gente era bem pequenininho. Então, sempre tem vários arquivos da nossa infância, né? E aí, assim que surgiu o clipe Débora. Tudo muito sem pensar, mas eu fui ali. Olha, eu quero que o clipe fique assim, eu quero que pare tal aqui, bote o nome, aí volte a música. Foi ele fazendo, eu no pé dele. Porque todos os clipes que eu tenho, acho que eu tenho 2 clipes e um taser, né, de álbum que eu
que foi o que eu lancei agora. E foi todos meu irmão que produziu. E eu muito no pé dele, porque ele enrola demais, viu? Pra me entregar os materiais. Ele enrola muito preguiçoso comigo. Só tu não, ele me enrola também. E aí, vendo aí, professor William, esse vídeo, a Débora também foi minha aluna no Arlindo, no ensino médio, uma ótima aluna também. Muito bom estar vendo esse vídeo. O Davi também foi meu aluno, né? Então, Foi aqui também, cara. foi teu aluno também. Minha aluna, A Débora, né? Quando eu olhei ela, a primeira coisa que eu disse foi que ela parece demais com ela. Parece. Ela queria fazer medicina, a Débora, ela dizia isso. O Davi, ó, então a minha vida tá muito entrelaçada com essa família, né? Sim, eu conheci o senhor pequenininho e com a Débora falando do senhor. A Débora sempre falou muito bem do senhor. Ah, meu professor Jale. Aí ela era muito ligada com a mamãe, elas ficavam se falando, né? E aí foi assim que surgiu a história Jale, e a nossa família e tudo mais. Foi assim, é assim que eu me lembro de você, com memórias muito boas. Obrigado. Eu não tive a oportunidade de estudar com a Débora, mas eu estudava o terceiro A. Não, na verdade ela fazia o terceiro ano na turma A e eu fazia o terceiro ano na turma B. Mas sempre em eventos, em festas, amigos em comum, a gente sempre estava muito próximo. E quando eu recebi a notícia do falecimento da Débora, foi uma coisa assim muito... Eu estava em São Luís, mas... Aí quando tu soltou essa música, filha, foi eu não consegui segurar, porque é muito emocionante uma pessoa que estava sempre Muito ali, forte. próximo da gente, brincando, sempre alegre e tal. A gente conversava muito também pelas redes sociais, mas é isso, né? Justamente. É uma coisa Fica triste isso. e feliz ao mesmo tempo, Mas fica sabe? sempre as memórias boas, né? É. Vamos falar um pouquinho do Jahuri, né? Isso. Jahuri Pompeu. Renan, faz o vídeo pra gente poder... Gente, eu já fiz aqui meus agradecimentos sobre a questão do estúdio, do convite, e vendo aqui esse vídeo, eu já tinha visto ele outras vezes. O Davi sempre gosta de colocar no status dele do WhatsApp. E eu vi esse vídeo, foi e é impactante. Pela letra, as pessoas que estão no vídeo. Eu me identifico muito com o Davi, assim, tenho muito respeito pela pessoa dele e pela memória da mãe, a professora Elisângela. E eu percebo, assim, que o Jale tá tudo entrelaçado ali, a amizade com a família da professora Elisângela. Para mim é honroso estar aqui. E, assim, nesse momento ímpar, nesse momento, eu digo assim, é um momento único, mas que vai acontecer outras vezes, outras oportunidades. Eu quero aqui fazer alusão e agradecer todos os meus patrocinadores, porque sempre onde eu vou eu falo o nome deles. Maranhão Calçados, na pessoa do meu amigo Igor, Marcelo Maranhão. Quero também agradecer a Água da Fonte, meu amigo professor Jean da Fonte. Também agradecer a Betânia Eventos, sempre está conosco. Mac Peça, na pessoa do meu amigo Deison e Luciana. Irmão Turismo, meu amigo Adeilson. Meu amigo também, Papelaria Microtec, meu amigo Ulisses. Essa turma legal que sempre nos acompanha. Marmoraria Glória. E também falar do Zé Paulo, que sempre nos abriu espaço ali na sua emissora de rádio Alternativa FM 104.1. E eu quero aproveitar esse momento único, e como eu já falei, que vai ser de várias oportunidades, falar que eu também sou cantor, eu tenho uma banda gospel, e isso para mim é honroso, é gratificante. Já desde 2013 que eu venho, obrigado. Desde 2013 que eu venho já nessa trajetória, com a banda Louvaê, e agora eu tô migrando para Jahuri Pompeu e Louvaê. Tô tentando devagarzinho aos poucos. E também sou estudante de Direito ali na Unicentro, e eu quero agradecer a Unicentro na pessoa da minha amiga Rosária, a diretora-geral lá, Rosário, Dona Rosário, toda a equipe, e ao coordenador de Direito, Paulo Dias, se não me falha a memória, né, Jair? Paulo Dias. E todos os professores, porque eu vejo que essa classe é uma classe que realmente ela precisa de um alicerce, de um apoio, de alguém que possa lutar por ela.
E daqui a pouquinho eu tenho certeza que o Jaile vai explanar sobre essa área. Então, para mim é honroso estar aqui como acadêmico de direito, como músico. Eu até falei para... E também, Jahuri. Calma. Eu até falei para Giovana que ela tem um dom. Eu não tenho esse dom de compor. Eu é só cantar e... meus músicos é quem fazem todo o repertório, que organiza tudo, que prepara tudo, que edita tudo. E como radialista, ali na Rádio Alternativa FM 104.1, eu já vim, ontem mesmo eu fiz uns bastidores que eu saí da Rádio Ebeneze e foi degrau por degrau. Vim da Rádio Ebeneze, depois apareceu uma oportunidade para mim na Alternativa, então as coisas é com o tempo. E para mim é honroso, eu percebi que eu cresci muito na comunicação e sempre tive a professora e tenho a professora Elisângela como referência. Inclusive, de vez em quando eu pergunto pro Davi, porque o Davi ainda acompanhou muitas coisas dela como jornalista, comunicadora, melhor falando, que eu pergunto para ele: Davi, eu preciso melhorar onde? O que eu tenho que fazer? Davi, aí ele sempre gosta de dizer: tem que ler bastante. Então, é referência para todos, professora Elisângela. Isso estou falando aqui como questão de jornalista e na área do direito também. Eu percebia que ela estava já tomando espaço de muita gente ali e brigando ali pelo seu espaço como mulher e jurista na área penal. E isso, para mim, ela como professora, é honroso, muito honroso. Mas, Jahuri aí, te Calma. interrompendo, mas você também é uma referência, né? Você é uma referência como um indígena. Calma, deixa eu falar, já. Como cantor de louvor, né? Calma, olha. Eu ainda vou chegar aí. Pronto. E, para mim, essa parte do direito é muito honroso. Agora, como indígena... pra mim, assim, a pessoa chegar pra mim: você é índio? Eu digo: sou índio e tenho orgulho de ser indígena, da tribo Guajajara. E as pessoas, muita gente acha e pensa que eu não sou indígena pelo fato da minha oratória, porque eu já trabalho português bem, mas eu consigo dominar tudo isso porque eu já tenho esse vínculo com a sociedade, entendeu? Então, para mim é honroso. Hoje pela manhã eu já mandei um abraço ali para o grupo de lideranças indígenas do estado do Maranhão, mandei hoje no rádio. E o mês passado eu fiz um mês de entrevista só com os indígenas, que foi o mês dedicado ao Dia do Índio, aos povos indígenas. Eu fiz, passei o mês todo fazendo entrevistas com os indígenas, lideranças. E pra gente, assim, nesse novo governo agora que já tem uma ministra que é aqui do estado do Maranhão, tem a presidente da FUNAI é uma índia nata. Então, pra gente, assim como indígena, isso é honroso, gratificante e é também esperançoso, porque nós éramos 5 milhões, hoje nós somos pouco mais de 1,5 milhão, se não me engano. Então, isso é uma queda muito grande. Então, Jaile, aqui esse momento maravilhoso, cara. Eu tô aqui em êxtase. Para mim, participar, eu até mandei no grupo da minha família que esse é um convite dos maiores que eu já tive. Talvez terei outros maiores, mas começar por aqui é muito importante na minha carreira. Isso aqui vai ficar registrado. Daqui 10 anos, olha aí, passei aqui, tudo tem uma trajetória. Então é como a Giovana, ela começou dançando com a fraldinha, né, professor William? Isso, de fralda. De fraldas. E hoje ela já tem uma história, as pessoas já sabem que ela é uma compositora, as pessoas já sabem que ela tem esse talento. Não é só pelo nome, né? Não é só pelo nome da mãe dela. Tá certo que carrega também uma responsabilidade, mas ela tá já deixando o legado dela. E eu tô muito feliz. Eu quero aqui registrar esse momento único e dizer à classe dos professores,
a todos que nos acompanham pelo canal no YouTube, a todos que vão ver essa entrevista depois, porque fica registrado. Continue nos acompanhando aqui, continue acompanhando o Ciproessema, o professor Jair, o professor William, o que vai rolar aqui nessa mesa, porque eu tenho certeza que vai rolar muitas coisas boas e polêmicas. E apocalípticas, que se depender do Jair, pode ter certeza. Então, Jair, obrigado, cara. Eu vou ter que me retirar devido a outro compromisso, mas graças a Deus eu recebi esse convite e eu estou muito honrado em estar aqui nessa emissora Rádio Web, professora Elisângela, com o nome da sua mãe, que foi minha professora, e eu carrego na minha mente a memória da sua mãe. Pessoa nota 10. Nós tínhamos nossos embates ali, ela chamava muita atenção da gente, mas como pessoas chegavam, vamos almoçar, vamos conversar, ela mandou fazer pizza a última vez que nós estivemos junto com ela. Ela mandou fazer pizza. E isso foi o que mais chocou na gente quando recebemos uma notícia que a professora Elisângela nos deixou. Mas estou muito feliz e obrigado mesmo. Obrigado, professor William, professor Jair, Giovana, Jardel, que está ali nos bastidores, meu cunhado e o cara que trabalha junto comigo, o Renan, sempre me acompanha registrando tudo. Gente, obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu, Jahuri. Muito obrigado mesmo. Sua presença aqui nos edifica. Então... O Jahuri vai indo. Mas a gente continua. Mas a gente vai ficando por aqui. Acompanha aí, porque o Jair tem muitas coisas ali para passar. Tá apocalíptico. O professor Jair, a gente diz, não, precisa só uma mesa, aquela mesa com aquele material mais frágil, como é que chama? Sim, de compensado. Não, faz uma mesa de compensado pro podcast. Não, mas é o seguinte, é porque aqui vai ter gente que vai ter que bater na mesa, porque vai acontecer o que vai acontecer na brincadeira, né, professor Exatamente. Exatamente. Giovana, quer fazer alguma outra consideração? Quer ficar aqui com a gente ou tem alguma programação? Não, já tem outra programação, gente. O pau vai quebrar. A gente agradece. Mas, enfim, então, eu gostaria de agradecer vocês aqui pelo convite, né? Em nome da minha família, a gente fica muito honrado de receber... a rádio, assim, né, com o nome da minha mãe, é muito honroso. Só assim, uma observação, né, vocês são professores, eu sou acadêmica de letras, viu, gente? Estou fazendo letras. Muito bem. Estou fazendo letras também, porque, enfim, o pessoal... Só uma dúvida, Jovem, que eu quero perder essa linha de raciocínio aqui, que não tem nada a ver. Rapaz, é pra nós essa xícara. Não, é do estúdio. Ainda bem que vocês estão vendo do estúdio. Rapaz, não acredito não. Não, mas tem uma extra que pra Giovana a gente vai dar. Né? Porque eu quero... tá com o nome aqui, Rádio Web, professora Elisângela. Tem uma xícara... Tem. Ele já não vai mandar fazer uma pra mim, não, Jânio. Pra Giovana. Tem uma pra mim, rapaz, eu pensei que ia ser injustiçado. Ele vai ter que mandar uma fazer pra mim. Vai ter que fazer. Vou falar com o financeiro aqui. Porque se não fazer, vai dar uma confusão grande. Pronto, Giovana. Oi, gente, não tô sendo injustiçada, viu? Muito bem. Agora vai triste, Jahuri. Rapaz, eu tô pensando seriamente em sair daqui e fazer uma confusão. Eu acho que não vou levar essa xícara. Não vou dar pra você vir outras vezes, tá bom? Não se preocupe, não. E eu quero ser convidado lá no seu programa, viu? Ele já tá agendado. Agora, próximo sábado, se não me falha a memória, dia 13, próximo sábado? Próximo sábado, pessoal, nos acompanhem na Alternativa FM 104.1. Professor Jair e a professora... ainda tô faltando entrar em contato com ela. Eu esqueci o nome dela, mas dia 13, o professor Jair, vai estar com a gente na Alternativa FM 104.1. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Jahuri. E é isso, né, gente? Acho que eu também já vou indo aqui encerrar minha participação aqui com vocês. Só falar uma coisa aqui que... Assim, eu gostaria de enfatizar, né? Acho que minha mãe gostaria de ouvir falando. Que amem as pessoas. Não deixe pra dizer que ama amanhã ou depois. Enfim, gente, é isso. É a mensagem que eu tenho pra dizer, viu? Linda. Giovana, fala aí teu canal aí. Pra tá, gente, meu canal é The Dios. T-H-E, espaço D-I-O. Como é o nome daquele sinalzinho?
do Infinito? aspas. A aspa É o uma jogo da aspa. velha. É uma aspas e um S, viu, gente? É confuso, eu vou mudar o nome desse canal, mas enfim, gente. Enfim, não deixe de dizer para as pessoas que vocês as amam, tá bom? Para vocês, quem tem filha, filho, mãe, pai, não deixe de dizer que ama, entendeu? Eu não tenho arrependimentos porque acredito que eu disse todos os dias, né, da minha vida para minha mãe o quanto ela é importante, o quanto ela foi importante para mim na minha trajetória e para minha irmã também, né? Me sinto muito honrada, eu juntamente com a minha família, de ter esse nome aqui nessa rádio, essas fotos, viu, que me deixam muito emocionada e muito orgulhosa, tá bom? Obrigado, Giovana. E é isso, gente. Eles vão dar um break aí pro intervalo pra gente poder sair de cena, tá? Dá um break, Já. Tem um break. Pra gente poder sair de cena, pra tu se preparar todinho pra poder voltar. Porque agora vem a polêmica mesmo, né? Agora que vem a parte apocalíptica. Tá ok, obrigado, Giovana, obrigado, Jahuri. É sempre uma grande alegria, viu? Eu só fiquei chateado com uma coisa. Tu não trouxe o violão. Não me avisaram, não, Pois é, viu? eu não tinha o teu contato. Aí eu fiquei ontem à noite, mas eu já tava tarde, eu não falei com o professor Jaile. Mas eu ia pedir o violão, porque um ao vivo aqui ia ser muito chique. Verdade. Mas tem outras Não, vezes, mas né? claro, Você claro. não Não, vai? vai ter que fazer A gente vai ajeitar sim. um momento especial, né? E é interessante que aqui nós vamos dar oportunidades não só para a questão do sindicato, mas nós vamos trazer os artistas de Barra do Corda, sim. muitas pessoas que são excelentes. Questões do direito também, Sim, a gente né? vai trabalhar educação, etc. Tudo aqui nessa mesa e também as coisas mais polêmicas que existem dentro do nosso Apocalíptico. município. Bem, ok? Valeu, gente. Deu break aí, pai. Vai lá. Show. Valeu. Valeu, meu irmão. Alegria, viu? Obrigado. Rapaz, eu pensei que ele ia ganhar. Misericórdia, tu é alto. Pois eu pensava que ele era mais baixinho mesmo. Pois também. é. É grandão. E Jair, depois... Depois eu quero conversar um negócio com a Carol, ainda bem que tu não citou o nome. Eu quero conversar contigo depois com mais... Tá, beleza. Tá bom? Tá bom. Eu percebi, aí eu digo, quando ele olhou pra mim, eu já notei que não era pra... Eu não fiz aquela dancinha, não. Ei, Jair, o Renan disse que depois tem que fazer uma adaptação aí, pra poder... Se tu quiser, ele pode vir pra poder ajeitar. Deixa eu tu manda o contato dele pra... Bom, lá estamos de volta aqui diretamente dos estúdios Rádio Web, professora Elisângela Souza, aqui diretamente imediatas sobre o que está acontecendo com os precatórios do Fundef. Professor Jaile, tem várias novidades aí para você, professor, que nos acompanha. Outra coisa que a gente vai deixar claro aqui também para nossa rádio, você que deseja também ser patrocinador, fique bem à vontade, entre em contato conosco para a gente estar apresentando aqui a sua logo, a sua empresa e fazer cada vez mais a sua divulgação. Estamos aqui para isso. Mas, professor Jaile, nos diga, o que foi que aconteceu nesses últimos dias? Qual foi o presente de aniversário de Barra do Corda que o prefeito Rigo Teles deixou? Pois é, William, a gente ficou no aniversário de Barra do Corda sabendo que já foi retirado um montante
substancial dos precatórios do Fundef, da rubrica dos 60%. Hoje representa um valor mais de 10 milhões. E aí a gente vai discorrer detalhadamente. Primeiro, a gente queria convidar todos os trabalhadores em educação para a paralisação de advertência de segunda-feira na Praça Melo Shoa, às 8h30 da manhã, e que a gente está construindo um trabalho de voltar às ruas, por conta dessa notícia muito amarga que a classe trabalhadora recebeu. Mas, diante, eu gostaria de informar a todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão ouvindo aqui, que no dia 14 de março de 2023, a gente mandou uma demanda da categoria para o secretário municipal de educação, professor Ramon, inclusive, uma pessoa muito legal como pessoa, né? Pedir aqui a ele, encarecidamente, que ele responda a esse ofício de 14 de março de 2023, onde a gente cobra, né, faz as reivindicações da implantação do auxílio alimentação, que está no artigo 18C da Lei Orgânica do Município de Barra do Corda e regulamentada pela Lei Municipal 870 de 2019. E a gente pediu também, o item 2, o rateio imediato dos 60% dos precatórios do Fundef. Professor William, desde 2021 que o prefeito tenta, né, levar para a Câmara o orçamento do município para tirar todos os precatórios do Fundef e gastar em educação e não pagar os professores. Então, a gente viu isso em 2021 e viu isso em 2022. Foram as intervenções do parlamento junto ao sindicato que a gente conseguiu modificar essas decisões. Então, é claro para a sociedade, não há dúvida nenhuma, está claro e notório que o prefeito de Barra do Corda, ele quer se usurpar de todo esse valor para gastar em educação e dar zero para os professores. Eu espero que um dia os professores possam dar zero para ele. Por enquanto, a gente não percebeu. Então, no item 2 da pauta da campanha salarial 2023, a gente pediu o rateio imediato dos 60%. A gente pediu também a implantação do auxílio transporte, conforme o artigo 18C da Lei Orgânica do Município de Barra do Corda. Pediu também dar publicidade às ações do PA, que é o Plano de Ações Articuladas. E pediu a incorporação dos funcionários de escola no PCCR 05-2011, para se adequar à nova lei do Fundeb permanente, que é a Lei 14.113 de 2020, bem como cumprir uma sentença judicial que o Simproecema ajuizou uma ação, um mandado de injunção, né, de número 080273941/2021, para que ele crie um plano de cargos e carreira para os funcionários de escola. Então, o município foi condenado, mas o nosso prefeito ele não gosta de cumprir lei, porque o município foi condenado, a Prefeitura Municipal de Barra do Corda foi condenada para criar um plano de cargos e carreira para os funcionários de escola em 120 dias e até agora isso não se configurou. E aí a gente pediu também a questão do cumprimento do quantitativo de aluno professor por turma. É uma vergonha, professor William. Nós tivemos numa escola José Nogueira Arruda 52 alunos, menininhos, criancinhas, de 2, 3, 4 anos, numa mesma sala, enquanto que o quantitativo é de 15 a 20. Então, não cumpre a lei. Nosso prefeito ele não tem consciência de cumprir a lei. Mas, voltando aqui para o foco principal, então nós estamos mobilizando os trabalhadores em educação para essa paralisação de segunda-feira agora, todos eles, porque falta muita coisa a se saber. Nosso professorado precisa saber que existem 3 situações. Os precatórios do Fundef, que é de 98 a 2006. Os precatórios do Fundeb, que é de 2006 a 2020. E os precatórios do Fundeb permanente, que é de 2021 em diante. Então, existem dinheiros aí a menor a serem repassados para os trabalhadores em educação. E na nossa chamada para a paralisação de segunda-feira, por que a gente pediu para juntar todo mundo? Porque todo mundo junto é mais forte, né? Então, nós temos
verbas que são dos professores antigos, de 98 a 2006. Esses professores antigos precisam, e aí a gente humildemente pediu o apoio dos novos, porque vai haver momentos que os novos vão precisar dos antigos, porque tem valores a menor de 2006 a 2020, que ainda nem entraram nos cofres da prefeitura. E nós precisamos estar irmanados, unidos, para nos fortalecermos. Porque, de um lado, nós temos um imperador, um grande imperador, que não obedece às leis, que é o prefeito de Barra do Corda. E de outro lado, temos nós, que somos trabalhadores, que não conseguimos nos unir, nos entender, buscar uma união para formar uma força, uma resistência maior. Então, é momento de união. Então, nós clamamos para que todos estejam juntos. Os funcionários de escola, por que eles têm que estar conosco também? Os AOSGs, os vigias, as merendeiras, os psicólogos, assistentes sociais, porque o município já foi condenado a fazer um plano para eles. E ele só está postergando. E é momento de nos unirmos, vamos para as ruas. O que é parar a escola por um dia? Só uma paralisação de advertência. Nós precisamos desse termômetro, desse calor humano, para a gente dar o tom. Quem tem que dar o tom é a classe trabalhadora. Porque o que a gente entende? A gente entende que o Rigo Teles de Souza não paga os precatórios por uma única grande razão. Porque não quer. E aí a gente, retomando aqui ao aniversário de Barra do Corda, ventilou em todas as mídias, as redes sociais, esse extrato bancário, né, da Caixa Econômica Federal, mostrando em detalhes os recursos do Fundef que estão na conta do município de Barra do Corda. Nós sabemos aqui o que nós temos de dados, né? Eu vou pegar a partir desse extrato bancário e depois voltar a 30 de junho de 2021, às 23 horas, 34 minutos e 40 segundos, que foi o horário que 93 milhões caíram nas contas do município. Então, vamos começar por esse extrato bancário, né? Analisando. Então, o extrato bancário, ele demonstra que, no mês de janeiro de 2022, havia um montante de R$ 95.304.371,27 e que informam a renda bruta por mês de R$ 566.619,33. Então, a gente, fazendo uma média de R$ 500 mil por mês, fazendo uma média, o que seria para ter no final do exercício de 2022, né? No montante final, seria sendo 500 mil por mês, seria que ter R$ 101.344.371,27. Mas o que o extrato bancário demonstra? Demonstra que o saldo que tem em dezembro de 2022 é de R$ 51.948.387,13, né? E nós sabemos que, fazendo essa média aí, de R$ 500 mil por mês, só no ano são 6 milhões de juros, né? Então, pegando aqui o mês de janeiro de 2022 a abril de 2023, né? Tendo o exercício de 2022 esse saldo de 101 milhões, então, no final, juntando o montante final agora de abril, era para ter R$ 103.344.371,27. Então, olha o montante. E aí a gente vai fazer um comparativo. O que era para ter em conta e o que já foi saqueado, né? Então, houve uma entrada nas contas do município de Barra do Corda, no dia 30 de junho de 2021, às 23 horas, 34 minutos e 40 segundos, um montante inicial de R$ 93.253.909. E se nós formos fazer uma analogia com a renda bruta por mês, de 554 mil, comparado com o extrato aqui, a gente iguala para 500 mil também, para ficar
razoável, qualquer distorção para mais ou para menos. Então, nesses 6 meses de 2021, houve um rendimento de 3 milhões de reais. O que era para ter no final de 2021 a estimativa? 96 milhões. Só que nós vimos lá, no início de 2022, 95 milhões. Resultado, o que a gente vai entender de tudo isso? Era para ter mesmo, na prática, hoje, 104 milhões, 344 mil, R$ 371,27. O que representaria isso para os profissionais do magistério, titulares do direito, aqueles que trabalharam de 98 a 2006? 60% representaria R$ 62.606.622,76. Mas o que a gente viu no extrato bancário? Que existe apenas tudo, de tudo, né? Que ele gastou isso desse valor aqui, que era para ter 104 milhões, hoje nas contas da Prefeitura, dos precatórios do Fundef, só existem 51.948.387,13. Ou seja, dos 60%, só há 82,97%. Isso representa que ele já pegou, dos 60%, que é dos professores, 17%, que representa aí R$ 10.658.235,63. Então, ele já gastou todos os 40%, que era direito da prefeitura, investir em estrutura e desenvolvimento da educação, e ainda entrou já em mais 10 milhões. E aí, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Mas esse precisamos fazer, não adianta querer achar que aqui na direção do Simproecema existe super-homem ou Mulher Maravilha na diretoria. Precisamos dos trabalhadores em educação estarem unidos, porque o governo teve uma estratégia bem maliciosa de dividir a categoria. E hoje é momento de abrir mão das vaidades, dos orgulhos, né? Os antigos tentar conquistar os novos entender que num futuro bem próximo vão precisar da união dos antigos para receber o Fundeb de 2006 a 2020. Então, eles precisam dessa união, trazer os professores novos para se unirem, porque de 2006 a 2020, há recursos a menor que a União vai devolver para os estados e municípios. Então, nós precisamos nos irmanar de tudo isso. E se não houver uma união, de entender uma coisa, que nós precisamos aqui, esses podcasts, nós vamos trabalhar agora para tentar entrar na mente do prefeito. Bora, vamos entender a mente do prefeito. Por que o prefeito não paga? Qual é o perfil psicológico desse cara? Por que ele não quer pagar? Qual é o modus operandi dele? O que deixa esse cara instável? É o Poder Judiciário? Será? É a imprensa? Que imprensa é essa? Né? Que a gente não sabe o que ela está dizendo. Por que não se pronuncia? É o parlamento? Será que é o parlamento? Será que os professores ainda não entenderam que só a força política dos professores vai mudar essa realidade? Não adianta fazer outra coisa que não seja a união da classe. Vamos agir. Não vamos dar palanque para o cara vir falar de coisas que não existem. Porque o que nós temos? Temos um parlamento nacional, um congresso, que já foi taxativo. Criou a Lei 14.325, de 12 de abril de 2022, definindo que 60% dos precatórios do Fundef é para pagar os profissionais do magistério da época. Não tem o que se questionar. O Congresso Nacional já fez a sua parte. Criou uma emenda constitucional 114, também definindo isso. O que está faltando ele pagar? Boa vontade. O Ministério Público Federal já apresentou uma nota dizendo o seguinte:
Só o que o Ministério Público Federal fez foi aliviar no sentido. Prefeito que já gastou com educação e não deu para os professores, está perdoado. Prefeito que já gastou com os professores, fez o certo. E o prefeito que tem o dinheiro nas contas, se tiver disponível, pode pagar, que é a realidade de Barra do Corda. É a realidade de Barra do Corda. E aí a gente fica analisando. Aqui não cabe só a direção do sindicato se indignar. Não cabe. Quem tem que ficar indignado é o professor. Como é que ele manda 2 projetos para a Câmara para saquear todo o dinheiro, 100% dos precatórios do Fundef com a educação? E é obrigado a gente ir para a Câmara e modificar. 2 anos subsequentes. Será que 2024 ele não vai fazer diferente? Quem garante? Porque o pessoal já naturalizou. Muita gente já acreditou que ele não vai pagar. E que vai ficar por isso mesmo. E se nós não formos para a rua, vai ficar por isso mesmo. Uma professora sócia do sindicato disse que o sindicato não estava fazendo a sua parte. Não. O sindicato sempre fez a sua parte desde 2019. Agora o prefeito só vai ficar com medo do professor Jardel, do professor Jaile? Vai não, ele tem que ficar com medo, nem queremos ter esse medo dele. Não é para ele ter medo do Simproecema, não é para ter medo da diretoria. É para ele, esse sentimento de medo não deve nem existir num Estado democrático de direito. Num país constitucionalista, nós queremos respeito. Respeito a esses professores. Eu já fiz discursos até para alguns professores e conversando individualmente. Turma, fica difícil nós trazermos a sociedade para nós. Porque o cara está fazendo obras em todos os lugares. Mas eu até retiro esse meu discurso, porque na rua da minha casa tem crateras enormes, o carrinho é baixo. Então tem problemas demais, a cidade cheia de buracos. Então, se ele está com essa intenção de pegar todo esse dinheiro para investir na cidade, a gente não está vendo nas ruas. É muito pontual. Então a gente precisa mudar o tom. A gente tem que mudar o tom. Os professores precisam se unir à luta nossa, à nossa direção do sindicato. Eu não sou vereador. Não sou vereador, não posso fazer nada. Eu sou sindicalista, a diretoria está fazendo a sua parte. Então nós precisamos ter consciência. Qual é o cenário que se desenha, turma? Qual é o cenário que se desenha? Se desenha que ele vai gastar até o último real dos precatórios do Fundef e vai ficar por isso mesmo, porque nós temos uma oposição quase minguada, né? Todo dia um pulando para lá. Fica difícil. Pessoas que não dá. Quando a gente não tem poder sobre o poder judiciário, sem o poder legislativo, nós, enquanto pessoas, temos que mudar o nosso tom. Pobre tem que ser ousado. Quem não desafia, quem não enfrenta, quem não muda o tom, vai entender que esse cara está calado. E calado, o que a gente vai saber o que calado quer? Então é o momento de nos unirmos, porque não há lugar para Alice nessa história dos precatórios do Fundef. Não há lugar para Alice, porque aqueles que criaram um discurso, uma narrativa de que o prefeito ia pagar, que o prefeito era bom, que estava esperando o momento certo, está aí a resposta. 10 milhões que já pegou dos 60%. Está aí a resposta. Aí eu pergunto para esse meu colega, professor, fã de Rigo Teles, eleitor de Rigo Teles, eu votei em Rigo Teles, mas eu não tenho político de estimação nenhuma, não. Na hora que eu percebi que ele ia dar o troco para os professores, eu me afastei. Então, vamos observar. Eleitores aí do Rigo Teles, fãs de Rigo Teles, devotos de Rigo Teles, me digam aí, esses 10 milhões que ele já enfiou a mão nos 60%, vai ficar por aí? Eu não vou responder você, não. Desde que sua consciência, os fatos contra fatos, não há argumentos. Não há argumentos. Os fatos estão aí. Os extratos bancários da Caixa Econômica já estão em todas as redes sociais aí.
E aí? Quem está mentindo é o professor Jaile? Quem está mentindo é o extrato bancário da Caixa Econômica Federal? Então, se você acha que é o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, o professor Jaile, parabéns, você é Alice. Isso, professor, é interessante a gente verificar também na história mundial em si. Por melhor que seja o patrão, por mais bonzinho que ele seja por funcionário, por mais amigo que ele seja do funcionário, nenhuma vez na história do mundo os trabalhadores, o proletariado, conseguiu absolutamente nada se não houvesse luta, se não houvesse perseverança. Então, será se é isso que está faltando? Não do sindicato, mas da classe dos professores, né? O que foi que aconteceu? Será se esses mesmos interessados que irão receber os precatórios do Fundeb e do Fundef estão esfriando? Estão frios? Estão desesperançosos? Professor, o que foi que aconteceu com esses professores? Eu acho que eles criaram uma expectativa muito grande em cima do prefeito, achando que ele ia ser o salvador da pátria. Porque patrão, por melhor que seja, né? Por melhor que seja o patrão, ele não vai ficar do lado do empregado, ele vai ficar do lado dele. Então é por isso que os sindicatos existem. Aqui dentro do Simproecema, William, você, novo funcionário do Simproecema, tem o sindicato só para representar os funcionários do sindicato. Porque por mais que eu seja um democrata, um lutador, de repente posso estar negando direito e você precisa ter alguém para lhe representar. Então nós incentivamos os nossos funcionários a se filiarem ao sindicato que representa os funcionários de sindicato. Porque patrão tem que ser visto como patrão. Isso. E classe trabalhadora tem que ser vista como classe trabalhadora. Então nós precisamos estar unidos, defendendo uns aos outros. Não é atacando um ao outro, não. Não é criando conchavos. E entender uma coisa. Não adianta. É interessante. Vale a pena. Mas não adianta ir 2 professores com uma faixa intimidá-lo. Não adianta a direção do Simproecema, com 30 professores, intimidá-los. Agora vamos, professores, com a direção do Simproecema, 2.000 professores. Ou pelo menos 500. Você lembra, William, você acompanhou aquele movimento triunfal, belíssimo, descendo a ladeira do Bororó. Foi tão bonita que o próprio prefeito mandou a sua equipe de jornalismo ir filmar o movimento. E nós precisamos retomar isso. Ou a gente volta para as ruas, fazer as mobilizações pontuais, porque tem que ser estrategista também. Porque a gente pode fazer uma paralisação de um dia, ele não vai ajuizar uma ação no Poder Judiciário por causa de uma paralisação de um dia. Aí a gente, no mês subsequente, William, temos que construir esse discurso, essa linha estratégica. No outro mês, faz uma paralisação de 2 dias. Ele não vai entrar com ação judiciária para dizer que a paralisação é ilegal por 2 dias, porque não vai dar tempo, a paralisação já aconteceu. Então, na luta dos sindicatos, tem que ter os boicotes. Nós temos que falar em boicote, boicotar esse prefeito aí, porque ele vai gastar tudo. A intenção dele é gastar tudo. E aí nós temos provas robustas de que ele tem a intenção de gastar tudo. Quando ele mandou 2 vezes para a Câmara investir 100% em educação e 0 para o professor, o parlamento tem as provas. É tanto que vereadores da oposição entraram em contato com o sindicato para ver o que a gente podia ajudá-los. Então temos que ter uma estratégia. Essa paralisação de segunda-feira vai ser um termômetro importante. Porque nós queremos, por exemplo... Ejália, só falando aqui que o Abraão Gomes pediu para você falar a respeito do concurso público e o TAC, viu? Muito bem, muito bem. Vamos falar sim, Abraão. Obrigado por estar nos ouvindo. Então, o que a gente... só para fechar esse raciocínio aqui. O que nós precisamos? Essa paralisação de segunda-feira, ela precisa ser um termômetro, porque não adianta alguém querer criar um poder paralelo ao sindicato, fazer movimentos isolados. Quem é legitimado, já disse diversas vezes, quem é legitimado, quem é que tem peito para ir para o fronte,
É o Simproecema o maior sindicato do estado do Maranhão. Agora, se alguém quiser fazer isso paralelo, é democracia, Estado democrático de direito, tem o direito de ir e vir, as liberdades individuais e coletivas são defendidas e respeitadas por este órgão sindical. Agora nós vamos fazer com administração, com responsabilidade, com ética, que a gente precisa fazer esses embates nesse sentido. Certo? Então a gente vai fazer esses trabalhos. Essa paralisação de segunda-feira vai ser o termômetro para a gente saber que desenho, digam professores de Barra do Corda, vocês que querem tanto receber os precatórios, digam para o Simproecema qual é o tom que nós devemos seguir, qual é o formato. Estou provocando vocês aqui, cada um de vocês, professor, diga qual é o tom, o que tem que ser feito. Vocês acham que não usar a força política não é uma estratégia viável? Vocês acham que ser Mr. Simpatia, ser do diálogo, mais diálogo que nós tentamos construir? Para que maior pilantragem do prefeito Rigo Teles na eleição de 2022? Porque a esposa ia ser candidata a deputada estadual, segurou os movimentos nas ruas, engoliu calado os movimentos belíssimos. Na hora que passou as eleições, entrou com ação contra os professores. O prefeito Rigo Teles entrou com ação contra os professores que estavam na mobilização, dizendo que a greve era ilegal. Vocês não lembram disso? Então, estou aqui, junto com a diretoria, nós estamos aqui, dizendo para vocês qual é o tom que vocês querem. Qual é o formato que vocês querem do Simproecema? A partir de segunda-feira, digam para nós. Mais uma vez, qual é o tom que vocês querem, William? Porque o sindicato não faz nada. O sindicato somos todos nós, os sócios. Cadê os sócios? Chamem, reúnam. Venham aqui provocar o Simproecema, façam cartazes e venham aqui para frente do Simproecema para a gente ir para as ruas. Não vai ser preciso. Essa paralisação de segunda-feira é para isso, para ouvir os professores. Vamos fazer um calendário de ações. Agora, querer politizar as coisas aqui não vai acontecer, não. Porque a gente vai fazer a coisa correta, sem politizar. Com ética, com responsabilidade. E é nesse sentido. Mas, para depois a gente falar um pouco mais das ações, eu gostaria de responder aí a pergunta do professor Abraão Gomes, que é um professor militante, que é um professor que valoriza a classe trabalhadora, que reconhece a luta do Simproecema, que sempre está conosco. Parabéns, professor Abraão Gomes. Deixa eu lhe dizer, nós denunciamos o prefeito de Barra do Corda por ter um cabide de empregos, um lastro enorme de provas robustas. Fizemos uma enquete pedindo pelo concurso público, mais de 200 pessoas assinaram essa enquete. E anexamos um calhamaço de papel no Ministério Público. E foi luta, e muita luta, até o Ministério Público obrigar o prefeito a assinar um TAC, que esse TAC foi assinado no dia 27 de janeiro de 2023. E aí tem 6 meses para ele fazer o concurso, sob pena de pagar R$1.000. Não, salvo engano, se é por dia ou por mês, não me lembro. Mas está o TAC aqui. Oficiamos agora o Ministério Público, viu? Oficiamos agora recentemente. Porque já estão com 88 dias, e no TAC, o que diz na letra do TAC? Que o prefeito municipal de Barra do Corda deve mandar uma lei municipal para a Câmara de concurso, fazer uma nova licitação de uma nova empresa para a realização do concurso, dentro de 6 meses. Mas eu acredito, professor William, que mais uma vez, malandramente, ele vai empurrar com a barriga e desrespeitar o TAC. Mas se ele desrespeitar o TAC, aí nós vamos, mais uma vez, cobrar do Ministério Público, e esse TAC tem força de título executivo. E aí nós vamos judicializar mais uma ação para que ele faça o concurso.
Mas o papel do Ministério Público é fazer com que ele cumpra os prazos. 88 dias depois da assinatura do TAC, nós oficiamos o Ministério Público para saber quais providências já foram tomadas. E nós estamos aguardando, e nessa próxima semana, vou reiterar o ofício para saber o que foi feito. Porque ele está muito confortável. O prefeito hoje vive em Barra do Corda numa situação muito confortável. Muito confortável. As forças políticas todas convergiram, praticamente todas convergiram para ele. Quem se diz oposição não sai de cima do muro, quer esperar o ano de 2024. Pelo menos é a leitura que a gente faz. Não sei se estarei sendo errado nessa interpretação. Se estiver sendo errado, me desculpe. Mas a interpretação que a gente tem é essa. Já era momento de já estar fazendo esse trabalho. A oposição ser mais incisiva, seja no parlamento, seja o grupo político aqui, fazer esse enfrentamento. Né? E a gente não vê isso. E aí a carga toda vem para onde? Para o Simproecema. O Simproecema, de forma reiterada, tem feito essas críticas ao governo Rigo Teles. De forma reiterada. E nós precisamos agir. Vamos, nessa paralisação de segunda-feira, dizer para os professores: você ainda está sendo Alice? Acreditando que ele vai pagar os precatórios na hora que ele quiser? Só está esperando o momento certo? Só a Alice acredita no discurso de Rigo Teles. Então, é muito delicado o momento que nós vivemos em relação aos precatórios do Fundef. Tudo sinaliza que ele vai gastar tudo. O sindicato tem feito o quê? Conscientizado a categoria, ajuizado a ação, que está lá no TJ, concluso para o relator substituto. Daqui que saia, não sabemos. Vamos esperar sair decisões, né, ruins para nós, para agirmos? O Ministério Público, aí em Barra do Corda, se posicionou que ele não é obrigado a pagar. O Ministério Público Estadual, a nível de Procuradoria do Estado, para o procurador do Ministério Público do Estado, diz que ele não é obrigado a pagar, mas nada o impede de pagar. Se ele não é obrigado e nada o impede, onde há ilicitude aí? Vamos trabalhar com essas duas situações. Nada o impede de pagar e ele não está obrigado a pagar. Mas nada o impede. Mas não está proibido. Não está proibido. Então, existe proibição aí? Não. Então, se nada o impede e não está obrigado, isso significa que ele não é proibido. Rigo Teles não é hoje, digo com todas as letras, ele não é proibido de pagar. Então, professor, pela parte do sindicato, todas as tratativas já feitas em cunho judicial, o sindicato já fez. Já fez. Todas as partes que é descrita de poder de força sindical, de sindicato que eu falo de instituição, de estrutura... Em âmbito administrativo. Ele já fez. É tão tal que a gente pode pegar como exemplo a Regional de Barra do Corda e colocar os outros sindicatos do Maranhão. Né? E acredito eu, e tendo verificado já outros, o sindicato de Barra do Corda é o que mais se sobressai. Se sobressai por quê? Porque, diferentemente de outros municípios, Barra do Corda é uma das cidades que paga o melhor salário para professor. Mas é mérito do prefeito? É mérito de Eric Costa? É mérito de Nenzinho? É mérito de Eliseu Freitas? Não. É mérito de professores, é mérito de uma força sindical que correu, que lutou, né? Essas resoluções feitas pelo governo federal, de aumento salarial e tudo, é dado pelo prefeito ao bel prazer? Não, é dado simplesmente pela luta. Mas nesse fato dos precatórios do Fundef, o que está precisando, a coisa que falta, professor, então é esse levantar dos professores, né? Esse olhar mais diferente, essa luta concisa deles, mas também observar os novos, né? Que a gente pode perceber que houve um atrito, né, professor? Houve um atrito entre os professores de 98, né? 98 a 2006. 98 a 2006 com os professores do concurso de 2015, Exatamente. né? Mas, professor, explica aí pra gente o que pode acontecer, né? Se essa classe se juntar, porque a classe dos professores é muito grande, né, aqui em Barra do Corda. Então, se eles se juntar, o que acontece? Se juntar, nós vamos ficar fortes, porque nós vamos parar escolas.
Nós tivemos uma situação na rede estadual, por que nós não conseguimos parar nenhuma escola? Porque 152 sócios, só 34 estavam em sala de aula. Não adianta, perde força. O resto tudo aposentado. Se não for todos os funcionários, por exemplo, qualquer empresa, seja em qualquer âmbito, se todos os funcionários não abraçarem a causa de benefício da categoria, não dá certo, né? É como vai dizer a Sagrada Escritura, né? Um reino que é dividido, ele não se sustenta. Né? Uma categoria dividida não se sustenta, um povo dividido não se sustenta. Então, a união que faz a força. Qual era a principal característica da força do Império Romano ali pelo século II? Era o chamado fácio, né? Que era a força do machado movimentado por várias hastes de paus. Ou seja, só um pau você consegue quebrar. Mas quando está vários gravetos juntos, você não consegue. Então, a união, ela de fato faz a força. Né? A união desses professores é o que mais pode dar de sustento e revelação para que esse precatório possa ser entregue aos seus devidos donos. Né, professor? Eu lembro muito de um dia que os professores saíram lá do salão paroquial, né, e foram fazer aquela caminhada para a prefeitura. Não estavam todos os professores do precatório do Fundef, mas estava uma grande parte. Se aquilo ali for feito várias e várias vezes, o que acontece, professor? Me explica. Vai causar uma perturbação política muito grande na vida do prefeito. Porque cada professor antigo tem familiares e esse povo vota. Esses professores novos têm algum parente, um tio, a mãe, uma avó, que tem direito a esses precatórios. É parente de algum professor antigo. E tem mais outra coisa, William. Esses professores novos vão precisar, mais cedo ou mais tarde, dos antigos. Porque quando forem feitos os repasses de 2006 a 2020, esses valores a menor para os estados e municípios, é hora que os novos vão precisar dos antigos também. Então, a gente superar esses atritos que aconteceram por um bem maior, por um bem da classe trabalhadora. É todo mundo se unir. Vamos nos unir, todos. Porque, de certa forma, todos serão beneficiados. Todos serão beneficiados. Todos serão beneficiados. Então, quando... até uma tentativa até mesmo da administração, manter essa divisão, né? Esse atrito dos professores. Há um objetivo deles. Essa oposição ao sindicato, tudo isso é orquestrado. É orquestrado para fazer com que os professores perdam a força, né? Mas é interessante que muitos desses não percebem, né? Falta essa percepção de orientação e, na verdade, eles mesmos que saem prejudicados. Né? Uhum. É muito complicado. Um professor que naturalmente... Vai ter professor que vai receber mais ou menos quanto, professor, nesse precatório? 52 milhões. Ou 52 mil. 52 mil. 52, a média, né? De um professor que está desde de 98 e a 2006, né? Vai receber essa média. E muitos se deixam... vender por cargos. Está no cargo comissionado, na direção de uma escola. R$1.000, R$2.000. Quem é que está perdendo e quem é que está ganhando com essa história? É muito fácil liderar desse jeito, né? É muito fácil deixar liderar desse jeito, né? Então é hora de ter indignação. Falta a indignação desse professorado. Indignação que tem que ser materializada. Não adianta ficar dentro. Tem que vir para fora, tem que ser externalizado. E aí a gente precisa desse público conosco. Então, professor, também a gente pode observar se, por exemplo, segunda-feira o professor vai para a escola, né? Mas um ou outro vai para a paralisação. Um ou dois vai para a paralisação, o resto fica na escola. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Nada. Né? Acontece nada. Por quê? As aulas vão continuar, não vai haver nenhum... o grande problema é que aquela turma, que aquele professor ficou responsável, vai ficar sem aula naquele dia. No entanto, ele vai ter que repor depois. Né? Ele vai ter que acabar repondo depois. Aí acaba o quê? Acaba que todos os professores, os que foram, os que não foram, prejudicados.
né? Acaba todo mundo se prejudicando por falta de quê? Da união. Da união. Né? Então, eu acho que o que nós temos que trabalhar nesses últimos dias é a união desse professorado, desses docentes, né? Que possam também vivenciar essa classe de professores e introjetar dentro de si, né? E colocar impregnado no seu corpo, eu sou professor, né? Eu tenho a vocação de professor, viver esse magistério, de fato, né? Então, quando você vive esse magistério, você percebe que tudo aquilo que roga através de uma luta desses educadores, nós todos devemos entrar juntos, independente se vamos ganhar alguma coisa ou não. É porque a minha classe que está lutando por algo que vai receber. Porque hoje, quem está lutando são os professores de 98 a 2006. Depois vai ser os professores de 2015. Né? Depois vai ser os professores de 2006 a 2020 e por aí sucessivamente. Então, quando se separa, quando esses indivíduos não se unem, na verdade acontece o quê? Um enfraquecimento e um fortalecimento daquele que não quer pagar. Sim. Né? Daquele que não quer pagar. Então, é isso que nós percebemos e diagnosticamos de uma grande dificuldade hoje do sindicato lutar. Porque tudo já, institucionalmente, o sindicato já fez. O que basta, o que falta ainda, naturalmente, é essa adesão de todo o professorado. Hoje, naturalmente, o sindicato tem quantos sócios? 956 sócios. 956 sócios. Essa classe de sócios do sindicato, naturalmente, já poderia fazer um barulho resoluto, né? Porque só o sindicato, a diretoria não faz seu serviço sozinho, né? Precisa de todo um corpo para que essas ações possam ser efetivadas. E é por isso que nós reiteramos e fazemos o convite para esse professor. Olhe lá para a câmera, professor, e chame essa galera, faça esse apelo para esses professores. Então, caro professor, caro professora, independentemente de ser eleitor do prefeito ou não, independentemente de ser magro ou ser gordo, ser negro ou ser branco, ou ser pardo, ou ser mulato, ser indígena, independentemente de qualquer coisa, você já é um guerreiro indo para essa paralisação. Independentemente de qualquer coisa, você é um professor ou uma professora. Você vai deixar nas mãos do prefeito para que ele gaste todos os 60% e não entregar R$1 para você? Você vai estar dizendo sim ou não? Segunda-feira a gente vai estar sabendo disso. Se você for para a paralisação, você vai estar confirmando de que não quer que ele gaste tudo. Mas se você for para a sala de aula, se você ficar na sua escola e deixando que um ou outro professor, seja Super-Homem ou Mulher Maravilha, lá na paralisação, você está admitindo que deixa que ele gaste todo o dinheiro do Fundef com a educação e zero com você. Então, seja firme, seja corajoso, seja protagonista dessa história. Não delegue o seu protagonismo ao outro. Seja o protagonista dessa história. Venha segunda-feira conosco, vamos lutar. Lutar e resistir para existir. Só iremos ser vitoriosos nessa história dos precatórios do Fundef. Repito, só iremos ser vitoriosos nessa história dos precatórios do Fundef se usarmos a nossa força política de classe trabalhadora. Do contrário, seremos derrotados. Contamos com todos vocês, segunda-feira, 8h30, na Praça Melo Shoa. Muito bem, obrigado, professor Jálio, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Eu quero mandar um alô aqui para o meu amigo que está nos acompanhando, o Highlander, né? Ele pediu aqui para mandar um alô para ele, um abraço para você. E obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam durante essa live, essa nossa inauguração do nosso podcast Rádio Web, né? Para fazer aí um diferencial na nossa cidade. E tudo de bom, professor Jálio. Vamos aguardar esses professores aí segunda-feira. Você vai estar na rádio também segunda? Que dia é? Vou estar na segunda-feira, 10 horas, na rádio do John McClay. Isso, é nova... Eu tenho, nova... 104 isso, alguma coisa, né? Isso. Então, fica aí o convite. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um abraço e até a próxima. E fiquem ligados, tá?
Hoje o canal do sindicato não ficou pronto porque a gente fez recentemente, então precisou de 24 horas para ele poder entrar em ativo. E agora nós vamos ter programas semanais, né? Quarta-feira e sexta-feira. Naturalmente a gente vai ter a live e posteriormente a gente vai lançar o programa, né? Todos eles vão ser ao vivo, né? E nós esperamos a participação de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.